O darwinismo social no Chile. Eu vou falar um pouco sobre a história do Chile, o que é o darwinismo social, o darwinismo no Chile e a contextualização com curiosidades, crítica e um pouco dos perigos do darwinismo social. A história do Chile. Povos pré-colombianos. O território do Chile foi ocupado por vários povos, como atacamenhos, aimarás, onaubos e xangos. A cultura mais conhecida foi a dos Mapuches, também conhecido como araucanos pelos colonizadores espanhóis. Colonização espanhola. A colonização espanhola começou em 1540, com a fundação da cidade de Santiago. O Chile se tornou uma capitania geral, e a língua espanhola e a religião católica influenciaram a cultura do país. Independência. O Chile se separou da Espanha entre 1810 e 1818, sob a liderança de Bernardo O'Higgins. A independência do Chile foi um marco na América Latina, e o país se tornou parte de um processo que envolveu a maioria das colônias espanholas na região. A Guerra do Pacífico. A Guerra do Pacífico, entre 1869 e 1883, foi um evento que marcou a história do Chile. O país venceu a Bolívia e o Peru e expandiu seu território com as novas regiões conquistadas. Ditadura militar. Em 1973, o presidente eleito Salvador Allende foi deposto e uma ditadura militar foi implantada, liberada pelo general Augusto Pinochet. A ditadura durou até 1990 e foi marcada por repressão e violência. Darwinismo social. O que é? O darwinismo social é uma teoria que tenta aplicar princípios da teoria da evolução de Charles Darwin às sociedades humanas. Essa teoria surgiu no século XIX e teve como principal mentor Herbert Spencer. O darwinismo social é caracterizado por considerar a extinção de algumas sociedades como parte do processo evolutivo, aplicar o princípio de seleção natural de Darwin à sociedade, ter como base a ideia de superioridade racial, social e cultural, dividir a sociedade em grupos superiores e inferiores, considerar que os inferiores deveriam ser aperfeiçoados pelos superiores, atribuir à desigualdade social a maior aptidão dos ricos para sobreviverem. O darwinismo social foi utilizado como um argumento para justificar ações desumanas contra outros povos. Por exemplo, no Brasil, o darwinismo social pode ser associado ao racismo enfrentado pela população negra. Como o darwinismo social atua no Chile? 1. Justificação das desigualdades sociais. O darwinismo social foi usado como uma justificativa para a discriminação e a desigualdade social no Chile. Defensores dessa ideia argumentavam que as diferenças entre as classes sociais, as raças e os grupos étnicos eram naturais e que as elites econômicas e políticas estavam numa posição superior devido a uma suposta aptidão ou superioridade genética. Esse discurso justificava o controle das elites sobre os mais pobres e as políticas de exclusão social. 2. O impacto nas políticas trabalhistas e de classe. O darwinismo social foi utilizado para promover a ideia de que as classes mais baixas não mereciam uma melhoria em suas condições de vida, pois supostamente não possuíam as qualidades necessárias para progredir. Isso ajudou a justificar a repressão aos movimentos operários e as dificuldades de organização sindical no Chile. A ideia de que os mais aptos, naturalmente, dominariam o sistema econômico contribuiu para a falta de políticas públicas voltada para a redistribuição de riqueza e o bem-estar social. Contextualização. O darwinismo social e seus impactos no Chile devem ser analisados dentro de um contexto histórico mais amplo, especialmente considerando o desenvolvimento político, social e econômico do país desde o período colonial até o século XX. A aplicação dessas ideias, que surgiram como uma interpretação distorcida da teoria de evolução de Charles Darwin, teve fortes ressonâncias em momentos-chave da história chilena, principalmente em relação à desigualdade social, à marginalização das populações indígenas e à formação de um sistema econômico altamente desigual. O darwinismo social gera muitos impactos. Alguns exemplos são o racismo, desvalorizando a cultura de influência africana, o fortalecimento da cultura europeia e o pensamento de serem melhores, a desigualdade social,
o desemprego, a exclusão social e a discriminação de pessoas de baixa renda. Outro perigo também são as ideologias políticas. O darwinismo foi a base para ideologias políticas como o nazismo e o fascismo, que se basearam na ideia de superioridade racial. Uma crítica ao darwinismo social é que ele distorce a teoria da evolução, aplicando ela de maneira inadequada às relações sociais. Ao ver as desigualdades como naturais, ignora fatores históricos e políticos, justificando a exploração de grupos considerados menos aptos. Essa visão, além de cientificamente errada, é moralmente problemática, pois legitima a opressão e a falta de ação para mudar as injustiças sociais. Uma curiosidade interessante é que o termo darwinismo social foi cunhado de forma negativa, muitos anos após Darwin, pelo filósofo Herbert Spencer, que acreditava que a luta pela sobrevivência deveria ser aplicada também às sociedades humanas, justificando a não intervenção do Estado nas desigualdades sociais. Darwin, no entanto, nunca endossou essas ideias e, na verdade, se opôs a elas. Obrigada pela atenção. Os integrantes do grupo são Maria Eduarda Soares, Mariana Lopes Vaz, Felipe Maia, Miguel Fili. Os professores são Luan Lança, Alan Valente, da turma 8º A.